Olá, pessoal, começamos, desculpe o pequeno atraso. Tecnologia é isso, tá tudo certo, daí dá uma coisinha errada, mas estamos aqui firmes e fortes. Já estamos aqui, ó, a Carla e a Ana estão aqui já, tudo bem? Olá! Ah lá, já estão aqui. E olha que elas não. Vocês combinaram colocar a flor da mesma cor, assim, do mesmo lado? Então temos uma Não. roda de conversa florida hoje aqui, ó. Tá bonita essa tela. Antes de eu passar a conversa para elas, só aqueles recadinhos básicos, vocês podem fazer perguntas o tempo todo, elas vão começar a falar um pouquinho, mas a ideia é que aqui seja uma roda de conversa mesmo, que vocês vão colocando aí no chat assuntos, perguntas, para que a gente possa trocar experiência e que seja um momento de muita troca, de muita experiência e principalmente uma conversa mesmo, né? Então tem as duas ali, mas temos aí mais de 200 pessoas online, então é muita gente. Então não esqueçam, colocam hashtag na frente para perguntas, porque senão isso fica perdido no chat e daí eu não consigo achar, tá bom? Então hashtag para perguntas. Usem o Chrome, qualquer problema deem F5, certo? Então, aqui, para a gente não atrasar mais, eu já vou passar a bola aqui para a Ana e para a Carla. E vocês não esqueçam, vão fazendo suas perguntas que a gente vai interagindo durante todo esse tempo. Para começar só, eu gostaria que vocês, não sei se estava no script de vocês, mas se apresentar um pouquinho para todo mundo conhecer vocês, tá bom? Um bom papo para todos nós. Pode ir você, Ana. Então tá. Antes de mais nada, sim, eu quero agradecer muito, muito, muito a Cássia, a Esther, Francisca e todo mundo que me colocou nessa roda aqui, nessa jogada que eu estou amando, adorando. Eu sou uma adepta da tecnologia, eu acho que isso veio para nos ajudar e não para nos separar. E confesso que eu estou muito inspirada, com muita vontade da gente ver o que a gente vai fazer com o tempo todo que nós temos juntas hoje, né? Então, assim, como é que a gente fala de formação se, sem ser teórico e sem estar na presença das pessoas? Esse formato sem as pessoas é muito pouco usual para mim. Eu gosto de trabalhar com muita presença, com olho no olho. Então, eu tinha preparado um PowerPoint que a Cássia já disponibilizou aí para vocês e que eu não pretendo utilizar, né? Então, para a gente não gastar muito do nosso tempo. E ontem o Irmão Justo me inspirou muito a contar para vocês o que a gente faz aqui num curso de formação, né? Falar da formação de pessoas em abordagem centrada na pessoa é muito mais do que falar de informação. As informações estão todas nos papers, nos livros, e graças a Deus a ACP se tornou bastante profícua, né, em termos de conteúdo, de teoria, mas o que eu acho que fica faltando é vivência. E como é que a gente proporciona essa vivência em tempos online, né? Então, eu queria contar um pouquinho da experiência, como é que tem sido o curso de formação aqui. E, para isso, eu preciso fazer um breve histórico. A formação em Brasília se confunde com a própria história da ACP em Brasília. Em 97, não havia nenhum curso de formação em ACP aqui no Distrito Federal. E eu queria muito que a gente tivesse um grupo, que a gente tivesse um pessoal para a gente ter interlocução. Estar sozinha era muito complicado. E aí um grupo de alunos se reuniu e a gente começou um grupo de estudo, e desse grupo de estudo começou a ganhar corpo, e eu comecei a buscar com pessoas que eu conhecia em eventos do Rio de Janeiro, de Alagoas, do Ceará, do Rio Grande do Sul, material para um dia ter um curso de formação aqui em Brasília. Fui muito auxiliada, recebi muitas ajudas de pessoas que me mandaram materiais e de como fazer isso, tal, mas eu tive um conselho que disse assim: Ana, você pode ler tudo o que você quiser. Você pode copiar todos os programas de todos os cursos que você quiser.
mas você tem que ver o que faz sentido para você. Um curso de formação tem que ter a cara do formador, porque é isso que vai transformar psicólogos formados na faculdade em pessoas terapêuticas. E esse conceito de pessoas terapêuticas martelou por muito tempo na minha cabeça. O que ele queria dizer com isso, né? Quer dizer que a gente tem psicoterapeuta e tem pessoa terapêutica? Como é que é essa diferença? E aí eu comecei a montar, seguindo esse conselho, que ele me fazia sentido, mas ele me instigava, porque eu também não sabia qual era a minha cara como formadora, porque eu não tinha essa cara ainda. Então eu comecei a buscar o que fazia sentido para mim e por onde é que tudo começou. E aí eu comecei com um professor, em uma aula, que era o que a gente tinha na faculdade naquela época, nós tínhamos uma aula de terapia rogeriana ou terapia humanista em teorias e técnicas em psicoterapia. Era uma aula durante o curso todo. E era um professor muito interessante, porque ele falava dessas coisas gostosas de se ouvir, que eu tinha estudado lá na filosofia. E aí ele me indicou um certo livro chamado Tornar-se Pessoa. E foi aí que tudo começou. Esse grupo comigo estudou o Tornar-se Pessoa, a gente passou 2 anos estudando, e depois de um ano, os alunos começaram a reivindicar o tal do curso de formação, porque a gente queria ter um espaço, a gente queria estudar junto, a gente queria trabalhar, e em Brasília não tinha ninguém, porque até aquele meu professor tinha ido embora para Campinas. E ali eu estava no impasse. Ou eu ia fazer mestrado em Campinas, e continuava sem ter ACP em Brasília, ou eu criava um curso de formação na cara e na coragem, com o que eu tinha. E foi isso que eu fiz. Isso foi em 1998. Eu sou muito grata a essas 3 pessoas que me incentivaram muito. Eu escrevi agora um artigo com eles, que vai ser publicado pelo Estácio em algum momento. E agora eu percebo que meu coração está batendo muito, muito, muito forte aqui de falar com vocês, porque lembrar dessa história me emociona muito. E até 2012, como é que a coisa funcionou? O curso de formação tinha 3 anos. Um ano específico do primeiro ano, na terça-feira. Na quarta-feira, no ano seguinte, se formou a turma do segundo ano. E aí eu fiquei com 2 turmas. Uma na terça-feira, que era o primeiro ano, e uma na quarta-feira, que era do segundo ano. E no terceiro ano de curso, eu passei a ter 3 turmas. Uma na terça-feira do primeiro ano, uma na quarta do segundo ano e uma na quinta do pessoal do terceiro ano, que já era supervisão. E o curso foi ganhando projeção, a ACP foi crescendo, Brasília começou a reconhecer o CPHB, nesse meio tempo eu criei o CPHB, e aquele modelo começou a me dar uma certa gastura depois de 10 anos. Qual era a gastura? Vocês conhecem a palavra gastura? Era assim, ó. Os alunos liam os textos sugeridos e traziam na terça, os alunos do primeiro ano. Os alunos do segundo na quarta. Quando eu ia explicar o conteúdo da quarta ou a tirar as dúvidas, me dava uma vontade enorme que eles estivessem na aula de terça-feira. Porque os exemplos dados na terça se encaixavam perfeitamente no que eles traziam na quarta. Quando chegava na quinta, eu queria que os de terça e de quarta estivessem na aula de quinta, porque tudo aquilo que eles tinham falado teoricamente aparecia na prática dos que estavam atendendo na clínica. E aí eu percebi que esse esqueminha de 1 ano, 2 anos, 3 anos, primeiro, segundo, terceiro ano, tinha superado para mim. Não dava mais. Ainda era eficaz para os alunos, mas não era mais satisfatório para mim, porque eu queria muito que eles estivessem misturados. Em 2012, quando começou a derreter financeiramente, né, as coisas, eu estava com muita despesa, eu resolvi enxugar esse curso e fazer ele ter mais a minha cara. Qual era a ideia? Diminui custo e aumenta a produtividade dos meus alunos. E isso foi um rebuliço. Eu peguei e botei todo mundo na mesma sala, numa noite só. Né? Aí, nesse momento, eu diminuí a clínica, que era uma sala enorme, agora eu estava numa sala pequena.
Vamos ver no que dá. E de 2013 para cá, então, não tem mais turma. Não tem turma de primeiro ano, de segundo ano, de terceiro ano, bem no sentido daquilo que o irmão Justo trazia ontem, né? Eu não dou mais aula expositiva, o material está aí, cada um lê, claro que eu deixo tudo disponível, né? E talvez alguns seguirem pela ordem que eu disponho, outros escolhem os textos que querem, e até mesmo textos fora da nossa bibliografia, porque eu acredito nisso. Eu acredito que a gente pode encontrar conteúdo para ser trabalhado, conteúdo que nos atualiza, que nos torna mais pessoas, que nos permitem autenticidade em qualquer coisa da vida. Um simples panfleto entregue no sinal pode ter uma frase que nos toca e que nos faz refletir em cima daquilo. E aí o curso hoje nada mais é do que um encontro de pessoas que se olham no olho, mesmo via online, né? A gente está há 4 meses no online e está funcionando super bem, super gostoso mesmo. Os alunos não têm nem vontade de voltar para o presencial, porque dá até para chegar na hora, né? A gente melhorou a questão de trânsito e tal. Então, é um modelo que funciona, cada um na sua demanda. Quando tem alguma dúvida teórica, é claro que eu não me nego a responder, mas como os conteúdos já vêm muito estudados, porque são alunos que estudam, eu acredito que eles estudem, né? E até porque, assim, na minha cabeça não faz sentido alguém estar matriculado num curso que não é barato, que não é gratuito, né? Para não estudar. Então, para mim, eles estão no curso, eles estudam e eles mostram que estudam porque trazem conteúdos, tanto teóricos quanto da própria vivência, para a roda e de como esses conteúdos nos afetam. Aqui a gente não fala mais em supervisão, eu gosto de falar em intervisão, né? E é um privilégio também poder explorar as minhas dificuldades dentro desse grupo. E essa troca tem nos feito terapêuticos, né? Então, eu acho que eu tinha muito mais para falar, mas eu queria começar assim e daqui a pouco eu volto, né? Deixar com Carla um pouquinho. Oi, confesso que estava bem nervosa e ouvindo a Ana falar, né? O coração dela batia e o meu me acalmava. Bom, para quem não me conhece, sou Carla, estou bem longe e agora perto de todos vocês. Rondônia, muitos nem sabem onde fica, muitas vezes falam, onde é que fica, Carla? O que você foi fazer em Rondônia? Você saiu do Paraná e foi para tão longe. Me encontrei, né, acho que é bom a gente poder também se familiarizar. Eu me encontrei com a Francisca. Francisca é a pessoa que me mostrou o tornar-se, Ana, e me fez existir enquanto pessoa dentro da ACP. Aprendi a caminhar, né, e ela me soltar, e vim para Rondônia e me embrenhei na docência aqui também, onde eu comecei a ACP. Na faculdade onde eu comecei aqui, eles nem conheciam, longe de saber o que era a terceira força da psicologia, sem saber o que era a CP, e por uma grata surpresa, muitos deles que estão aqui com a gente, amaram, e foi a partir dessa paixão que a faculdade, o curso, abriu os estágios dentro da CP. O primeiro ano, eles nunca nem sabiam o que era, como eu disse para vocês, então muitos começaram a ter essa leitura frenética, porque a nossa supervisão é diferente. Então, no primeiro ano, eu tenho pessoas do meu primeiro ano de supervisão, de 2014 aqui, com a gente, podendo ouvir, então vai poder contribuir com isso. E quando a Ana fala da formação, eu venho falar da supervisão,
do início desse processo de construção do terapeuta e o quanto que é uma desconstrução. Para poder nos construirmos, né, uma desconstrução, onde não é teórico, a teoria ela vem, né, antes, e aonde essa supervisão, essa construção do terapeuta, ela é vivencial. E o quanto que isso no início, para muitos estagiários, é uma preocupação, um susto. Cadê a técnica? O que eu faço? Eu vou na próxima sessão com o meu cliente e eu vou fazer o quê? Qual o diagnóstico? O que eu tenho que falar para ele? Ele vai me perguntar o que ele tem, eu vou falar qual o diagnóstico. E aí eu sempre digo, vai viver com ele, vai sentir com ele, vai experienciar com ele o que ele vai trazer com você. O conteúdo dele é o mais importante. Então, eu vejo o quanto que a nossa forma de existir com o outro gera, inicialmente, para os terapeutas iniciantes, uma certa angústia, porque eles se sentem, é o que eu ouço muito, a Ana pode também me ajudar, aquele medo de, será que eu vou conseguir? Cadê algo para eu me prender enquanto técnica, para eu conseguir responder ao meu cliente? E a partir do momento em que nós, terapeutas, conseguimos entender que eu não tenho que me segurar em nada além de estar com ele, o quanto que isso flui. Então, quando existe esse momento de supervisão, do início de uma construção de um terapeuta humanista, eu sempre digo assim, eu começo assim, primeiro, vamos fazer a nossa relação. Supervisor, supervisando. Porque para que haja uma construção desse terapeuta, ele primeiro também precisa confiar em mim. Precisa ter uma relação de afeto para que a gente esteja juntos. Porque o nosso objetivo não é eu ser coterapeuta do meu estagiário para ele atender. A nossa questão é poder formar e compreender essa vivência que o terapeuta está tendo enquanto terapeuta do seu caso. Não do caso. E isso, muitas vezes, inicialmente, assusta muito os terapeutas, né? Informação. E por que nós não que estamos sempre em formação? Como a Ana disse, o irmão Justo ontem, ele me desconstruiu e me centrou e disse, vai para essa roda, deixa o que você escreveu, o que você anotou, o que você organizou, vai viver esse momento para que você possa também dizer um pouquinho dessa experiência, dessa construção, que essa é maravilhosa, essa é genuína, o quanto de nós e o quanto de pessoas que estão nesse momento com a gente em fase de eterna construção. E poder dizer que esses iniciantes, esses terapeutas iniciantes, eu sempre digo assim, quando eu falo, façam as transcrições, porque infelizmente tem uma parte pedagógica na universidade, né? Didática. E coloquem ET, estagiários terapeutas, vocês podem errar. E o quanto que o erro faz com que a gente possa significar. E pensar que essa supervisão, ela é constante. Por que a gente sempre precisa de supervisão? Porque a gente está em constante construção. E entender que o afeto, ele é importante. Eu, enquanto supervisora, tendo os meus supervisandos, sejam eles em formação acadêmica, sendo eles profissionais, a nossa relação, ela precisa ser genuína, porque eu preciso viver com o meu acolhido naquele momento, o que ele está vivendo enquanto terapeuta. O que ele está com medo, o que está dificultando ele para acessar o seu cliente. E como que é interessante, né? Em muitas das minhas supervisões, eu lembro da minha supervisora, a Fran,
E muitas vezes o quanto que a gente chegava, eu chegava. O que eu faço? Vai viver, vai sentir. E o quanto que muitas vezes isso nos assusta. E eu vejo que esse assustar, ele é importante, como a Ana disse hoje numa prévia nossa, né? Ai, se entrar no... Não vou falar, né, Ana? Pode falar. Posso falar que a gente precisa gozar? Você quer que eu fale? No sentido de, para de ficar controlando tudo. E a gente precisa ter a emoção para poder ter o gozo. Quando a gente também não tem essa emoção, não tem o prazer. E quando a Ana disse isso, eu falei, ai, agora larga tudo e vamos viver esse momento e poder passar o quanto que a nossa formação, a Ana disse da formação, e quando eu venho dizer da supervisão, ela não deixa de ser uma formação. Ela é diferente no sentido que o quanto que naquele momento o traquejo, o objetivo é a aprendizagem na construção de um desenvolvimento de um terapeuta, e que eu gostaria de colocar algumas questões que são importantes para nós. Muitas vezes os supervisantes perguntam assim, o que eu faço para conseguir? O que eu faço para responder? Eu não consigo. Quanto que muitos vêm, né, com essa angústia e com esse medo e se sentem inseguros para poder dizer para o teu cliente, eu estou me sentindo assim. O que há na nossa relação que não está fluindo? O que tem em mim que está dificultando que eu acesse o outro? O que tem em mim que está sendo acessado naquele momento, que está interferindo com que eu vivencie essa relação? O que muitas vezes acontece é que nós tentamos, mesmo tentando fugir, a gente acaba utilizando as nossas atitudes como técnicas. E aí eu fico na preocupação, será que eu estou sendo empático? Será que eu estou aceitando? Será que eu estou conseguindo promover o crescimento, a atualização? E eu acabo utilizando os nossos princípios como técnicas e não como atitudes facilitadoras, como algo genuíno em mim. Então, eu sempre digo, quando eu paro dentro do processo terapêutico para poder pensar se eu estou aceitando, para que você já não está centrado no teu cliente, você está centrado em você. Vai estudar o caso depois. Primeiro você vai viver. Então, quando eu penso, naquele momento, eu vou devolver. Será que eu vou reiterar? Não, eu vou elucidar. Vamos avaliar o que é que está acontecendo. Porque eu não posso ser tecnicista. Essa é a grande toada da nossa forma de existir. É a vivência com o outro, é experimentar esse mundo. Não tem como eu experimentar esse mundo pensando se eu vou reiterar, se eu vou elucidar, se eu estou sendo empática, se eu estou... Não, vamos existir. Então, não tem como eu ser uma terapeuta humanista em prática clínica ou em qualquer prática profissional. É uma forma de existir. E eu sou humanista. Eu sempre digo assim, eu não estou humanista na clínica. Não tem como eu utilizar a nossa abordagem, os nossos pressupostos dentro de um cenário profissional apenas. Eu preciso existir enquanto pessoa para poder existir enquanto profissional. Então, a supervisão ela vai fazer com que o supervisando ele consiga perceber essas nuances que fazem com que ele que esteja dificultando o seu processo com o seu cliente. E é exatamente isso que muitas vezes traz uma insegurança nos terapeutas iniciantes,
Porque a gente vem cheio de amarras de uma construção social, histórica, na qual a gente sempre precisa dar respostas. O quanto que a gente precisa ser efetivo, o quanto que eu preciso resolver os problemas do meu cliente naquele momento. E a gente esquece que muitas vezes ele precisa, para ele existir, ele precisa daquele problema. Estranho isso, né? Mas a gente precisa também poder compreender o quanto que o problema do outro precisa existir até o momento dele conseguir existir sem aquele problema. Então, por que eu tenho que resolver o problema do outro e não esperar o tempo dele conseguir resolver? Então, vejam que é muito mais o terapeuta que precisa estar em supervisão do que o caso. Não é que o caso ele merece menos atenção. A atenção é tanto o caso, mas é aquele que está embebedando daquele caso, que somos nós terapeutas. Então, eu sempre digo assim, vamos ler, vamos estudar, como a Ana disse, mas a leitura, ela está aqui, ó, ela está dentro de mim. Na minha experiência com o outro, eu preciso deixar o mar me levar, eu preciso viver aquele momento, e se eu espero ajudar o meu cliente, eu preciso, naquele momento, mostrar para ele que eu estou com ele. E não é uma mostra. Eu não tenho que deixar claro em palavras. Transcende a minha existência. Hoje, pela manhã, a gente estava dizendo, quando eu e a Ana, né, testamos se estava tudo funcionando, e aí a gente percebeu que o nosso cenário estava próximo, e sem a gente realmente combinar nada. Eu e a Ana nos conhecemos em Maringá e entrelaçando os nossos laços agora, nessa roda, e o quanto que essa roda começou a acontecer antes sem a gente prever. Então, o quanto que a nossa existência, ela transcende toda uma questão tecnicista. Então, quando a gente está juntos, mesmo de forma virtual, mas isso nos aproxima. O quanto que nos afeta o simples fato de pensar em estarmos juntos. Então, meu tempo está acabando, a gente acabou se organizando de uma forma para poder ter as conversas e interagir um pouquinho. Eu também vou falar um pouquinho de mim nessa formação em roda. Quando a Fran me fez esse convite, eu falei, Fran, o que eu vou fazer nesse encontro? Onde estão as grandes pessoas que eu aprendi, e são através delas que eu ensino muitos dos meus alunos, dos meus supervisandos. E aí eu falei, eu devo ter algum motivo para estar aqui. E conversando com a Ana e ouvindo o Justus ontem, hoje o Cope, o quanto que muitas vezes a gente fica preso em situações e deixa de viver o momento. O meu coração estava aceleradíssimo desde o início. E o quanto que fazer com que o meu ambiente esteja do meu agrado, como eu disse, com o cheiro que eu gosto de receber as pessoas, me faz estar perto de cada um de vocês. Falar sobre a supervisão, falar sobre a formação iniciante, do terapeuta iniciante, é algo que, para mim, me apaixona. É como se eu conseguisse ver, e muitas vezes, aquela história das batatas do porão, de Rogers, que eu amo poder ver cada um com aquele brotinho pequenininho, e quando é ofertado a eles a possibilidade de existir, o quanto que eles florescem. Então, quanto de nós florescemos quando nos dão a oportunidade de existir e o coração, ele acelera. Então, o quanto que esse momento também me ressignifica, porque me fez acelerar e está me fazendo crescer. E poder dizer para vocês o quanto que essa
formação, essa supervisão, quanto que o terapeuta ele precisa estar em constante encontro consigo mesmo, para poder sim auxiliar o outro. Os nossos 20 minutos, né? Agora eu vou poder passar para Cássia, se a gente tiver alguma pergunta e a gente poder... Ana. Eu queria complementar uma coisa, assim, que eu queria ter falado antes. A Carla trouxe um ponto que eu acho muito importante. Durante o encontro com o cliente, a gente é vivencial. Mas a gente não pode achar que toda a vida é só vivencial na formação de um terapeuta. Eu tento dizer para os meus alunos assim, que a gente tem que ficar cascudo, sabe? Aumentar, ampliar a nossa capacidade de tolerância. Tolerância a conteúdos diferentes dos nossos. Porque é muito comum as pessoas perguntarem: você tem filhos? Você é casado? Você não é casado? O que tem nessa pergunta? Tem um desejo de saber se você comporta o conteúdo que ela tem para trazer, né? E a gente tem que estar calçado da segurança de comportar o conteúdo sem ter passado por ele. E o que nos dá isso é a consistência de vida, não é só consistência teórica. Então, eu acho que vale super a pena se ler de tudo, conhecer de tudo, viajar quando for possível, se não é possível, assistir vídeos de muitas coisas, e não só de psicologia, né? Isso na vida. E acho muito preocupante como você, viu, Carla, quando uma pessoa me diz assim: eu tô atendendo uma pessoa que tem transtorno X. O que você tem para eu ler sobre isso? Olha só, não é hora de ler sobre isso. É hora de estar com a pessoa, que também tem isso, mas ela é, antes de tudo, uma pessoa inteira que quer toda a nossa atenção a ela que é inteira, né? E lidar com isso exige de nós essa elasticidade. Eu imagino como um balão bem grande daqueles de festa de aniversário, né? Aquelas bexiga de borracha bem grossa. Quanto maior a nossa consistência, mais a gente pode expandir, sabe? Quanto mais borracha a gente tem, mais a gente pode expandir para abarcar o vivido e o vivenciado do outro, né? Então, não pode parar de estudar, galera. Não basta só ser gente boa. Não é isso. Ó, dedinho. E isso que a Ana colocou, muitas vezes chega assim: eu não dou conta de atender determinada situação. Eu não vou conseguir aceitar. E eu falo: você não vai conseguir aceitar o quê? A pessoa? Porque é a pessoa que está ali. Não é o diagnóstico. Não é o comportamento. Você não tem que aceitar o comportamento. Você não está ali para aprovar ou desaprovar. Você está ali com aquele ser humano. Que a partir do momento em que você aceita essa pessoa como um ser vivo em construção, o comportamento dela transcende essa relação. E aí, quando a Ana fala: vão olhar tudo e vão ver tudo, eu complementaria assim: vamos desamarrar das amarras que nos prendem a não conseguir aceitar pessoas que são diferentes daquilo que é mais fácil para mim. Eu não dou conta de atender isso, eu não dou conta de atender aquilo, que é comum. Então deixa eu me revisitar e entender o porquê que eu tenho essa dificuldade. Não é a dificuldade do outro, é minha. Então, quando eu preciso estudar sobre pânico na ACP, eu diria: vai estudar sobre a pessoa, para você entender o que aquela pessoa sente. Pode ser pânico, pode ser ansiedade, pode ser o que for. Mas se você ficar preso àquele tecnicismo, você vai olhar aquela pessoa através do pânico e não enquanto pessoa. A gente tem aqui umas coisinhas para falar. Primeiro, eu queria falar o seguinte, Carla, que você não sabia o que você ia fazer aqui. O pessoal tá tudo encantado aqui.
A Esther falou, estou encantada, Carla. A Sônia falou que rica essa fala, Carla. Tá todo mundo muito feliz que você tenha aceitado, mesmo sem saber o que você ia falar. Porque no fim você tem muito a falar. Então o pessoal tá muito feliz de te ouvir também. Muitos fãs da Ana aqui, pessoal que faz formação com ela. Então é muito legal, a gente está com mais de 200, estamos com 239 pessoas online neste momento. Agora a Carla desesperou. A Ana queria ver a carinha, gente. A Ana gosta de ver carinha. Mas uma coisa muito legal, duas pessoas falaram sobre isso, que foi a questão de que, nossa, agora que está tendo muita coisa online, eu estou conhecendo a ACP. Então, que não tinha na região, né? Pessoal que mora em lugares que não tem. Então, isso é uma coisa muito legal e eu acho que é uma oportunidade que todo mundo está tendo, essa adaptação. Vamos imaginar que a gente não vê as carinhas sempre, mas tem um outro aspecto aí que a gente está conseguindo levar a ACP e, enfim, os abraços virtuais para mais lugares até, né? E tem uma questão aqui que eu acho bem interessante, e me chamou a atenção também quando a Ana estava falando, que é o seguinte, o Benjamin colocou, né? Ele colocou assim, o problema do tecnicismo está presente em todas as etapas do ensino no Brasil. E quando a Ana começou a falar sobre quando ela mudou, né, colocou todo mundo numa sala só, eu fico imaginando que teve gente que quase caiu para trás. Né? Eu trabalho com educação e quando a gente tenta fazer qualquer coisa que fuja um pouquinho do padrão que a gente está acostumado, as pessoas arregalam os olhos. E eu tive uma experiência, é muito rápido isso que eu vou falar, mas eu já fui num congresso da ACP. Foi onde eu conheci a Ana a primeira vez e tal. E eu quase caí para trás quando eu vi aquilo, né? Eu falei, como assim? Não tem hora para as coisas? Cadê a organização nisso aqui? Eu fiquei desesperada, gente, é sério. O primeiro dia vocês quase me enlouqueceram. E depois, nos outros dias, eu fui vendo que aquilo fazia parte até do meu processo, né? Então, esse enlouquecer diante de não ter ninguém te guiando, né? Te falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, faz parte de todo o processo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Desse tecnicismo na educação, principalmente a Ana, que tem esse curso de formação aí. Como foi montar isso e como que é essa experiência mesmo, né? De fazer algo tão diferente? Bom, de novo o coração pulando, né? Cássia, eu fui demitida por isso da universidade. Tá? O que acontece? O Rogers explica isso um pouco. Eu vou dar a resposta em duas etapas. Tá? Quando você quer mudar um sistema, você tem que primeiro mudar a organização, quem está acima de você. Se você não tem esse apoio dos seus superiores e de quem manda, afinal, na instituição, tiro no pé. É quase como diria aqui um amigo, assim, é um autossuicídio de si mesmo, né? Porque você vai contra um sistema sozinho e o sistema é muito maior do que você. E esse foi o motivo. Eu posso resumir rapidamente, né? Eu dava algumas disciplinas, eu dava fisiologia, que é a minha matéria base, né? As pessoas dizem assim, como é que você conseguia passar a abordagem centrada na pessoa dando fisiologia? Para mim, essas coisas são tão juntas, porque o Rogers falava tanto de sabedoria organísmica e ter uma leitura ok do corpo. Quando eu digo meu coração está batendo mais forte, eu estou falando de fisiologia, e estou falando de fisiologia do sistema nervoso. Então, para mim, isso sempre foi muito junto. Mas eu dava essas disciplinas e é claro que tinha uma parte técnica e que eu tinha que obedecer, fazer prova, diário, presença e tal. Só que eu fazia tudo isso muito conversado com os alunos, tudo muito combinado com os alunos. As avaliações eram feitas de uma forma muito humana e não só de decoreba, e isso começou a impactar os outros professores. Os alunos começaram a pedir que os outros professores também fossem assim. E isso começou a incomodar muito. É claro que ninguém vai te mandar embora dizendo, olha, eu vou te mandar embora porque você é humano demais. Né? Eles acharam outro pretexto, né? A minha licença maternidade foi meio intempestiva e foi.
então eles acharam por bem me demitir na época. Mas eu tenho certeza que foi porque eu estava incomodando as estruturas de poder que havia sobre mim. Então foi um erro estratégico. Eu tinha que primeiro ter conquistado e exposto a ideia para os meus superiores. Eu, muito jovem, eu tentei fazer aquilo sozinha e não foi uma boa experiência. Eu não aconselho ninguém a tentar voo solo dentro de uma instituição. Você precisa sempre de um número 2. E o número 2 é muito bom que seja a pessoa que vai fazer a intermediação entre você e o superior máximo. Né? Então, eu reconheço isso como um erro da minha parte, mas assim, enfim, foi o que aconteceu. E só que isso me deu a oportunidade de pegar aquela grana, coisa de receber uma grana quando você é demitido, né? E descobrir que tinha vida fora da universidade. E aí foi que eu ampliei o CPHB e os cursos CPHB. Bom, então isso era uma parte da resposta. A outra parte foi que sim, os alunos acharam, assim, alguns acharam ótimo, mas eu tive gente que saiu do curso. Quando eu resolvi sair do esqueminha 1, 2, 3, para passar todo mundo junto. Outra dificuldade que a gente tem até hoje é quando alguém novo pergunta, mas isso funciona? Esse curso que você dá funciona? Então, o mundo acadêmico não gosta do que não seja certinho. O que eu posso dizer assim? Olha, eu não posso falar por mim, pergunta para os meus alunos, eles é que sabem se funciona. Estão todos aí, né? Eu estava lendo o chat e, sim, funciona, eu tenho ótimos psicólogos. A minha intenção, e eu sou muito pretensiosa nisso, é formar os melhores. Desculpa aí. Né? Quando o CPHB começou sozinho. Hoje, aqui em Brasília, tem outros cursos, né, que também dão outros cursos, dão formação. Eu nem sei direito o que dão, porque a gente não tem mais muito contato, mas eles são muito bons. Eu tenho certeza. Sabe por que eu tenho certeza que são muito bons? Porque passaram pelo CPHB. Porque eles têm o jeito de ser. E um curso de formação, e aí eu vou contrariar o meu colega Marcos, que falou ontem que não gosta do termo curso de formação, né? Eu não gosto do termo curso de formação para cursos de informação, porque aí eu acho que é mal vendido. Né? Agora, a gente está aqui para ajudar os alunos a se formarem como pessoas, a terem dúvidas, a terem angústias, a terem... Enfim, e só que isso não acaba. A boa notícia, assim, boa e ruim, má notícia, né? É que isso não acaba. A cada cliente a gente se angustia um pouco, mas a gente sabe que aquilo vai dar certo, a gente confia no processo. A gente confia que a nossa presença como pessoa, e aí é uma coisa muito pessoalizada mesmo. Dentista, você vai num, você vai no outro, se o seu não pode mais, terapeuta não é assim. A gente não deixa um terapeuta substituto nas nossas férias. A gente não deixa um terapeuta assistente para alguma coisa. A gente combina e vê se aquela pessoa tem condições de ficar sem, explica. E, de um modo geral, os clientes são muito compreensivos nisso. Né? Eu não me lembro de já ter sido incomodada em férias ou alguma coisa assim. Talvez tenha sido solicitada, mas como tem um amor... Né? Quando eu falo em amor, eu falo desse amor filosófico, né? Que a gente quer ter pelo cliente, a gente ama aquela pessoa, a gente quer o melhor para ela. Então, se eventualmente ele te solicita no momento que você está ou de férias ou no feriado, é porque aquilo é uma necessidade real. Né? E esse vínculo que se forma, ele é desejado, pelo menos é desejado por mim, eu gosto muito disso. Né? Enfim, passa por aí, eu não sei se te respondi, Cássia. Não, respondeu sim, é ótimo mesmo. Eu fico imaginando que você deve ter... Gostei das suas dicas, né, de sempre ter uma outra pessoa junto. Porque às vezes é isso, a gente às vezes quer tanto uma coisa que a gente acha que vai conseguir e às vezes a gente destrói a ponte, né? A gente vai lá e além de destruir a ponte, cria um muro ainda, às vezes. Tem pergunta para você, Carla. A Samarinha está perguntando o seguinte: você pensa que a angústia é um problema? Todo tipo de distúrbios emocionais ou físicos estão ligados a ela? Bom,
Se a angústia é um problema, não, é o que ela traz para cada pessoa. Então, vamos pensar assim: ela te paralisa? Se ela te paralisa, sim, acaba trazendo problemas. Mas se ela te impulsiona, ela não é um problema. Eu digo sempre assim: é como o medo, é como a ansiedade, elas são inerentes, é fisiológico, né, Ana? Também sentir medo, ansiedade, e isso também faz com que nós acessamos os nossos instintos também para poder ter uma ação. A questão é quando essas sensações, esses sentimentos nos paralisam, nos adoecem. Aí sim, isso acaba trazendo uma problemática ou na relação, né, terapeuta-cliente, ou na minha relação enquanto terapeuta. Não sei se eu respondi a questão dela. Sim, respondeu sim. Tem uma aqui que eu acho bem interessante. Deixa eu achar aqui. Aqui. Eu não vou saber seu nome porque tá um nome diferente aqui, mas Geni, alguma coisa assim. Como conciliar a ACP e a aplicação de teste psicológico? As duas estão mudas, as duas ficaram mudas, então, fala você, não, fala você. Não, tô brincando. Não tá brincando não, Cássia, é isso mesmo. As duas ficaram com a cara muito boa, as duas pararam e ficaram. Quem quer falar? Pode ir, Ana. Vamos lá. Em princípio, durante a terapia, a gente não usa testes psicológicos, né? Entretanto, eu aprendi e eu não uso, eu não tenho nenhuma das atividades que eu exerço como psicóloga, eu uso testes. Então, eu vou te falar do que eu aprendi na faculdade com um antigo professor, que era o professor Otávio, aqui em Brasília, que ele não dava abordagem centrada na pessoa, mas ele tinha um jeito muito rogeriano de ser, e hoje ele tem também um grupo de estudos, hoje não, já há muitos anos, do tornar-se pessoa. Ele dizia, e ele trabalha com testes, ele é especialista em Rorschach. O que ele dizia sempre? Que é claro que quando você compra uma bateria de testes, ele tem os padrões, né? Ele vai falar, quando você faz, o paciente faz tal desenho, quer dizer tal coisa, tal. O que ele nos ensinava a fazer era pedir que o próprio cliente dissesse o que aquilo representava para ele, né? Enfim, a construção e elaboração, não do teste, mas dos resultados, eram conversados e usados terapeuticamente. É a experiência que eu tenho. Não sei se Carla quer complementar alguma coisa. Eu vou complementar dizendo que na minha prática, enquanto psicóloga, eu também não utilizo os testes, não os repreendo, mas até agora eu não vi necessidade de aplicação de testes. Acredito que eles são extremamente válidos, mas na minha forma de compreender o ser humano, de existir nessa relação, ele não cabe, não tem feito sentido. Tem uma coisa aí que é o para quê, né? Para que precisamos de teste? Então, eventualmente, quem faz um psicodiagnóstico de motricidade vai precisar de teste de motricidade e vai usar só como ferramenta e pensando como a pessoa se sente com aquilo. Isso me faz lembrar de uma outra aluna que já não está mais conosco aqui, ela foi para o Mato Grosso, que ela trabalha com autistas e dentro da abordagem centrada na pessoa. Lidar com autistas exige uma série de técnicas diferenciadas que normalmente nós não utilizamos com pessoas que não têm autismo, mas que naquela situação ela precisa lançar mão. Mas é tudo de forma combinada e conciliada e respeitando o sentimento do cliente e orientando quando precisa, buscando o que é significativo. A gente não pode... Talvez eu esteja entrando numa outra pergunta. Eu fui lá vasculhar no chat um pouquinho, tá? Que é assim, a questão dos transtornos mentais e dos distúrbios mentais, né?
a gente tem que lembrar que as pessoas não são a doença. A pessoa é todo um ser com uma complexidade enorme que também tem uma doença. Assim como eu tenho uma mão, ou tenho queda de cabelo, ou tenho as minhas depressões e os meus transtornos. Enfim, todo mundo tem. O que vai fazer, que se apresenta como transtorno, eventualmente foi a forma como a pessoa deu conta de se apresentar para o mundo e de lidar com o mundo. Então, ela não está só produzindo doença, ela também está produzindo saúde. E é nisso aí que a gente tem espaço para trabalhar, ajudar essa pessoa a se constituir dentro da busca por saúde que ela consegue, né, do que é possível para ela. Então, eu também, quando chega um cliente que me traz... É muito comum as pessoas chegarem e dizer assim, olha, lê esse livro, esse aqui sou eu. Né? Um livro sobre toque ou, enfim, transtorno bipolar ou qualquer outra coisa, esse aqui sou eu. Normalmente, o que eu faço? Eu encosto o livro e digo, ok, mas eu queria saber quem é você por você mesmo. Me conta de você. Como você é? Né? Porque essa pessoa, ela tem toda uma vida, além do próprio toque, além da própria transtorno, da bipolaridade ou da sua depressão, enfim. E ali eu encontrar ser um veio de luz para as batatinhas dela. Né? No encontro com o outro, eu sou o outro daquele ser. E é nesse campo fértil, tem que ser um campo fértil para que ele possa florescer. Né? É... O significativo. Posso, Cássia? Pode falar. Dentro desse cenário, a gente poder entender quando o cliente se apresenta, né? Eu tenho toque, eu sou depressivo, eu tenho isso, ou ele nos é apresentado diante de um diagnóstico. Primeiro, o porquê que essa pessoa precisa existir diante disso? Qual a necessidade dela naquele momento em se apresentar para mim, terapeuta? Olha, este sou eu. Então, quando eu coloco para o outro, como a Ana falou, mas quem é você através de você, eu dou a possibilidade dele existir fora daquele quadrante de sintomas e características. Então, eu faço o quê? Eu tiro essa doença, esse diagnóstico da frente, eu coloco de lado e digo, sim, você existe e você pode ter esses sintomas. Mas você é além disso. Então, é muito comum receber clientes que o livro, ele tá aqui, olha, eu tenho isso, eu sou assim. Ou pais trazem seus filhos dizendo, o meu filho tem TDAH. Então, quanto que hoje, eu digo infelizmente, muitas pessoas precisam existir dentro das suas famílias, dentro da sua vida, com um diagnóstico. O porquê que essa existência está sendo mais fácil com o diagnóstico e não com a sua própria essência. Então, se a terapia vai em busca de entender o diagnóstico, ela vai esquecer toda a outra essência que está aqui, ó, sem esse veio de luz para poder florescer. A gente tem aí mais uns minutinhos, já estamos chegando no final, mas eu vou fazer ainda algumas perguntinhas que tem aqui. Bom, a Ana, foi ótimo que a Ana já pegou essa, então a gente já sai. O pessoal está falando muito sobre essa questão do online e do presencial, né? E isso não só aqui, mas tem sido grande. Acho que metade das palestras a gente tem essas perguntas, né? A Fernanda está perguntando se vocês acreditam que a formação online em ACP é tão potente quanto a presencial. É o que temos para o momento, né? E agora tem se mostrado muito potente. Não vai dar para ser um curso daqueles com 200 pessoas numa plataforma, porque o olho no olho, a atenção a cada um é muito importante. Então, assim, na minha tela,
eu consigo colocar no máximo 16 pessoas, eu acho, 25, enfim, depende da plataforma, me parece que no Zoom é 25. Mais do que isso, a gente não tem como dar atenção. Agora, o que eu percebo é que a gente conseguiu formar um grupo com união, com coesão, inclusive com alunos novos que entraram durante a pandemia. Né? Alguém perguntou sobre o grupo de estudos. Sim, a gente tem grupo de estudos, eu estou abrindo uma outra turma ainda essa semana, né, para começar em agosto já. Porque tem muita adesão, as pessoas estão precisando, estão querendo, e a gente constrói com o que é possível. O mundo é estruturado. Né? Isso é uma coisa bem importante, o mundo é estruturado. Isso eu aprendi com a minha querida amiga Maria do Céu, que deve estar nos assistindo também, a Maria do Céu Bataglia. A gente pode fazer muitas coisas dentro das estruturas, e a gente tem que tirar proveito delas. Se isso é o que a gente tem agora, e a gente tem tantas ferramentas online, mais WhatsApp, eu estou aqui conversando com vocês no Zoom, o meu grupo de alunos está no Meet, na outra tela, eu estou com o WhatsApp aberto para qualquer dúvida, então a gente tem condições de ser multitarefas nesse caso. Né? Agora, na hora do encontro com o cliente, eu estou fazendo atendimento por vídeo, a gente está aqui, ó, olho no olho, olhando pertinho. Né? Eu tive uma experiência com o professor Cláudio Rude, há coisa de um mês e meio, mais ou menos, e ele pediu para a gente chegar assim, bem pertinho da tela, era uma tela enorme, e a gente pôde se olhar nos olhos profundamente. Então, essa emoção, ela é possível, sim, via Zoom, né? Via, enfim, online. Eu não, nesse momento, eu não vejo como despotencializadora. Carla, quer falar alguma coisa disso? E é essa questão do mundo estruturado. E quando nos é apresentado novas formas de existir, nos causa desconforto. Mas por que não experimentar? Por que não me experimentar neste formato? E a partir do momento que eu consigo me experimentar, eu também dou a possibilidade do outro se experimentar. Né? Pensando na relação terapeuta-cliente, a partir do momento que esse terapeuta ele está propenso a poder experimentar a relação com o outro através desse espaço, eu também possibilito com que o outro se sinta aberto para poder se experimentar. Tem uma pergunta aqui bem interessante sobre... É bem abrangente, então vocês vão ter que ser rápidas, porque a gente já está terminando. Mas tem uma pergunta que foi direcionada para a Ana. Uma coisa que eu sinto muito forte no curso de formação é a diluição das relações de poder. Isso me parece tão peculiar à nossa abordagem. Você poderia falar um pouco sobre esse assunto? Poderia falar horas sobre esse assunto, né? A gente pode fazer um fórum só de poder. A questão do poder permeia todas as instâncias de relação que a gente pode ter na vida. Toda relação humana tem em si imbricado uma questão de poder. Então, identificar aonde essa questão do poder pega na relação é importante. No curso de formação, eu faço questão disso. Eu diluo tanto o poder que a minha presença, às vezes, se torna até desnecessária. Né? Então, é comum aqui, quando eu estou ou doente ou porque eu tenho que viajar, os alunos se encontrarem sem mim. Porque eles não dependem de mim para a sua própria formação. Essa questão do poder, Rogers explorou bastante, né? E eu acho uma falácia a gente dizer que não existe. O cliente chega no consultório achando que a gente é um terapeutão e ele é um clientinho. E faz parte do nosso trabalho equalizar essa questão do poder. Né? A gente saindo do pedestalzinho, que a gente não tem, na verdade, porque todo poder que a gente tem é poder atribuído. Ontem o irmão Justo foi muito claro nisso. Nós não sabemos o que é melhor para o cliente. A gente pode ajudá-lo a descobrir o que é melhor para ele. E não se enganem, todas as ideias brilhantes que a gente pensa que pode ter, ele já teve antes, tá? É porque sozinho ele não conseguiu chegar. Se fosse fácil, ele não estava aqui.
né? E o mesmo acontece com os alunos. Os alunos chegam num curso achando que a gente tem o que dar. E, na verdade, o que a gente tem a fazer é ajudar a extrair deles o que eles têm de melhor. É fazer florescer. Então, essa relação de poder também fica diluída entre os alunos. E eu acho isso sensacional. Adoro a ideia de ser desnecessária para eles. Né? Para eles, para o amor, para o cliente, eu quero que o cliente se solte. Não preciso que ele precise de mim. Aliás, tudo que eu não quero é que ele precise de mim. Né? A nossa ideia é que o outro viva. A melhor indicação não é você, a melhor coisa não é você ter um cliente para sempre, é você ter um cliente que vai e te mande 5. Né? Boa. Pra gente terminar... Espero ter respondido, Carol. Sim. Pra gente terminar, daí se tivesse agora naquela plateia de 300 e poucas pessoas, 230, ia estar todo mundo assim, mas enfim, né, temos horário. Eu queria que vocês duas falassem, teve mais de 2 pessoas que falaram muito sobre onde buscar formação, né? Então, a gente sabe aí dos grupos e 2 momentos. Então, é hora até de falar de vocês aí, mas também, o que vocês acham que alguém que está começando, a gente tem aqui uma pessoa que está começando a entender a ACP, então ela fala onde eu busco isso, e para quem já está há muito tempo também, como que se mantém essa chama acesa, enfim, onde que a gente busca, né, esse convívio. Então, pensando aí que tem gente que já está há muito tempo, tem gente que está começando, se tem essa diferenciação ou não, enfim, hora de vocês falarem aí dos cursos que vocês conhecem, para a gente finalizar. Quer falar, Carlinhos? Pode, Ana. Não, pode. Sempre eu começando, então vamos lá. Onde buscar, né? A gente está nos grupos de ACP se manifestando, eu aqui estou sempre disponível, né? O meu curso está lá no cphb.com.br e eu posso botar o meu telefone, eu não sei como é que eu escrevo aqui na tela, mas eu posso deixar no chat. Eu tenho muita disponibilidade para conversar, para horário, para grupo de supervisão, enfim, eu só faço isso na vida, gente. Né? Porque tudo que eu faço é psicologia. Ontem o Marcos disse assim, há 30 anos que não passa um dia na minha vida sem eu pensar em ACP, é porque o Marcos é mais velho que eu, então ele faz isso há 30, eu faço isso há 26. Né? Eu não tem um dia na minha vida que eu não pense em ACP. Existem outros cursos, é claro, e tem espaço para todo mundo. Vem procurar, vai achar aqui. Para quem não tem vontade de participar de cursos, essas coisas, eu indico começar lendo Tornar-se Pessoa. Eu acho que o Rogers conta bem essa experiência dele de começar meio só e seguir em frente. Tem muita publicação, gente. Hoje, se colocar na internet, abordagem centrada na pessoa, encontra. Aqui em Brasília tem o CPHB, tem o IHP, eu acho que é o nome, tem o Instituto DIBS, tem alguns outros, né? Enfim, eu não tenho contato com o professor Otávio, alguém me perguntou, não tenho, e não sei se o grupo dele ainda funciona, mas eu me encontro totalmente à disposição de quem precisar. Tá? Eu não sei se a gente pode, eu vou botar o meu telefone lá no chat. Pois é, não, eu estou precisando de melhorar o meu Instagram, porque como eu trabalho muito, eu não tenho muito tempo para as redes sociais, mas eu vou melhorar isso. Bom, eu diria, né, completando o que a Ana colocou, nós somos uma comunidade e é tão gostoso que a gente acaba trocando experiências. Os grupos de WhatsApp, eles são extremamente focados naqueles princípios de compartilhar, de poder indicar. Me coloco à disposição também para poder pensar em supervisão, pensar em grupos. Aqui em Rondônia nós estamos há algum pouco tempo ainda, formando uma comunidade de ACP para poder, sabe, estarmos mais juntos, para poder estar juntos também, como nesse momento que nós estamos agora, e poder ver o quanto que
como é gente boa o acepista, o como ele recebe. Então, aqueles que estão iniciando não se sintam intimidados em entrar em contato, entrar nos grupos, mandar mensagem. Acho que a grande questão do acepista é o se dispor para o outro. Então, eu também não me incomodo, de forma alguma, seja sábado, domingo ou feriado. Quando o outro vem, é porque ele tem uma necessidade, e aquela necessidade é naquele momento, não é no sábado, não é domingo. É naquele momento. Muito bom. Então o pessoal já colocou aqui no chat, que triste, mas todo mundo agradeceu muito, gostaram muito da fala de vocês, falaram que foi muito enriquecedor, que abriu muitas possibilidades e isso é muito legal. E o chat é incrível, né? Realmente, é uma pena que vocês não... Depois eu mando pra vocês o chat, porque eu consigo salvar e mandar pra vocês, tá? E é muito legal, porque ali a gente tem as pessoas que conhecem vocês, falando como é legal vê-las participando aqui, foram alguns alunos participando do curso de formação, enfim, isso é muito legal. E a troca que tem, né? Muita gente colocando aqui questões e os outros respondem, então eu acho muito enriquecedor que às vezes quando a gente tá num formato presencial, às vezes a gente conversa menos, né? Porque se você tá numa plateia com 200 pessoas e alguém falando, não dá pra você ficar conversando, né? Então a gente até brinca que aqui pode falar durante a aula e pode deixar o celular ligado. As duas coisas. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, Ana Lúcia, obrigada, Carla. E isso já é legal, né? Que cada um num estado, né? Então isso também já é bem bacana. Queria agradecer muito a presença de todo mundo. A gente tem a próxima mesa que vai começar daqui 10 minutinhos, que é sobre a ACP no contexto jurídico. Eu acho que vai ser uma baita de uma aula mesmo. É um assunto Massa! com a Nayara. Muito legal. O trabalho da Nayara é sensacional. Não deixem de assistir. É muito bacana mesmo. Muito bom. Então, para entrar é só você ir para a página lá do início na Eventials e vai estar o link já para a próxima, tá bom? Então, queridas, muito obrigada por aceitarem o convite e nos vemos por aí pelas redes e hoje durante o dia aí no chat, tá bom? Beijo! Muito obrigada. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!